Olá, gente, tudo bem? Olha só que legal. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com a nossa querida Adriane Werner, que é especialista em comunicação também. E hoje nós vamos falar especificamente sobre dois discursos aí que causaram bastante euforia em todo o Brasil. Um deles é o discurso do Bolsonaro, falando sobre o Covid-19, sobre as suas ações e tal, e outro é sobre o Lula, exatamente sobre o mesmo tema, só que daí comentando um pouquinho mais sobre o Bolsonaro. Eu sou Emerson Barbosa, especialista em oratória e comunicação para negócios, e eu tenho o prazer de receber aqui a Adriane também, que é uma das nossas treinadoras lá da Transformatória, e tem uma vasta experiência, uma grande experiência, não só na comunicação e na oratória, mas também no jornalismo. Olá, Adri, tudo bem? Fale um Oi, pouquinho sobre Emerson. você, sobre a sua trajetória, para o pessoal também que não te conhece, né? Ótimo, bacana. Um prazer estar aqui. Muito bacana o tema que você escolheu para a gente analisar, porque realmente são dois discursos que dão pano para manga para a nossa análise aqui. E então, já que você pediu para eu contar um pouquinho de mim, eu sou jornalista. Boa parte da minha carreira desenvolvi em televisão. Por 16 anos trabalhei numa emissora de televisão, gerenciando o departamento de jornalismo, por algum tempo na reportagem também, por 13 anos na bancada do jornal. E isso me trouxe uma certa bagagem para a gente trabalhar com essas questões da comunicação pessoal, não é? Eu tenho trabalhado com treinamentos em oratória já há 15 anos, e oratória, media training, etiqueta profissional, enfim, esse guarda-chuva da comunicação pessoal. E hoje a gente vai colocar isso um pouquinho em prática aqui, analisando o discurso dessas duas feras. Perfeito. Então, para a gente ganhar tempo já, eu quero salientar para vocês que essa análise, a gente tem uma visão super técnica, não, a gente não é de direita, não é de esquerda, não é do partido A, do partido B, não é Bolsonaro, não é Lula, e também a gente não tem nem a pretensão de colocar um antagonicamente ao outro. A única coisa que a gente quer mostrar são as lições que tanto o discurso de um quanto o discurso de outro pode trazer para a gente em termos de comunicação, em termos de habilidades de oratória que podem ser aprendidas, desenvolvidas e melhoradas por absolutamente qualquer pessoa. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, de alguma forma, tem algumas lições que a gente pode aprender com um e com o outro. É óbvio, é inegável que o Lula ele tem uma eloquência muito maior e muito melhor que a do Bolsonaro, mas independente disso, a gente vai tentar ser o mais técnico possível. E essa é basicamente a nossa proposta. Então, para a gente começar, a gente vai começar com o discurso do Bolsonaro, até para fazer um contraponto aqui e mostrar o quanto ele foi efetivo ou não na sua comunicação, tá? Muito bem. Você consegue ver aí, Adri? Consigo sim. Ótimo. Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia. É, deixa eu dar um play aqui desde o início. Vamos lá. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde, Já pegando alguns pontos aqui, daí você vai comentando junto comigo, tá, Adri? Ok. Me deu um pequeno tilt aqui, mas acho que já estou conseguindo voltar. Vamos lá. Aqui, ó, com relação a esse início aqui do Bolsonaro, a gente já vê claramente que ele está lendo, então ele não tem tanta habilidade de leitura em teleprompter, assim. Então, provavelmente, esse discurso ele teve vários e vários cortes, porque a gente percebe uma técnica de corte ali da câmera, né? Que ele literalmente sai de um enquadramento para outro para dar a impressão que só mudou a câmera, mas não. A gente vê claramente que ele cortou. E isso diz muito a habilidade que ele tem de comunicar, de leitura. E por que que eu estou... Isso nos ensina muito, né, Everson? Porque muitas vezes a gente negligencia. Eu tenho, por exemplo, muitos colegas professores de EAD que acham que seria mais fácil usar um teleprompter e fazer uma aula lida. E eu sempre digo, leia de engano, porque a gente precisa desenvolver uma habilidade muito grande na leitura para conseguir fazer uma leitura natural. Então, aqui é bem mostra o exemplo de que também é preciso treinar essas habilidades de leitura, que muitas vezes até são negligenciadas nesses cursos de
comunicação pessoal e de oratória. Nós precisamos, sim, saber ler bem em público, porque muitas vezes a gente precisa ler e não nos Perfeito, damos conta disso. perfeito. E a gente percebe, então, que ele tem essa dificuldade na leitura. Além disso, ele utiliza um recurso que é um recurso bom, importante, que é o recurso da pausa. Só que a gente tem uma impressão que as pausas elas não são bem intencionais, bem estruturadas. São pausas de um tipo de comunicação bem militarizada, né, Adri? Exatamente. A pausa ter um momento muito valorizado na comunicação. Quando a gente faz uma pausa intencional, é um momento de reflexão, é um momento de lançar uma provocação ao nosso ouvinte, ao nosso interlocutor, e a gente percebe exatamente nessa fala dele aqui que são pausas não pensadas, como você disse, que são pausas acidentais, às vezes para uma necessidade de respiração, às vezes porque não consegue dar uma fluência na leitura, então não são pausas intencionais. Então, pegando esse gancho aqui, a importância de você aprender a fazer a leitura, aprender a respirar no momento certo e, principalmente, ser intencional na hora dessa pausa. E a pausa Exato. intencional, normalmente, ela prevê um tipo de emoção que o comunicador quer causar. Então, por exemplo, ele vai lá e fala alguma coisa mais emocional, alguma coisa que ele quer que as pessoas reflitam sobre aquilo. Pós isso, normalmente tem uma pausa, exatamente para as pessoas refletirem. E nesse caso aqui, a gente percebe claramente que ele não tem essa intenção, né? É. Vamos pegar aqui. Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus Ele tem um fosse... probleminha ali de dicção, né, Adri? No Ele tem um estratégico, no probleminha R, no né? S e às vezes um probleminha no R também. Uhum. E esse problema, por incrível que pareça, ele pode ser muito, muito amenizado com exercícios de dicção, os famosos trava-línguas ali com Trava-línguas, aquecimento. exatamente. É engraçado isso, né? Quando eu decidi fazer esse vídeo com você, a gente sempre pensa assim, puxa, vamos tentar ser o mais técnico possível, mas tem um detalhe que é importante. O Bolsonaro, ele é de uma geração baby boomer. Essa geração, eles não gostam de receber ordem, eles não gostam muito de que uma pessoa de uma idade inferior diga o que ele tem que fazer. É só um adendo. Isso. Não estou dizendo que é o caso dele, pode ser que sim, pode ser que não. Mas por que isso é importante? Porque provavelmente alguém deve, com certeza, falar: olha, precisa fazer exercícios de dicção, de articulação e tal, para você entrar para falar, fazer suas apresentações, para você fazer seu discurso. Mas aí a gente vê claramente que essas pessoas, isso pela experiência que você tem, que a gente tem em dar aula, a gente percebe que essas pessoas são as mais resistentes de fazer esses exercícios que teoricamente são os bobinhos, né? Porque a gente parece Isso. meio bobinho de fazer isso, não parece? Nossa, a gente se sente meio idiotizado, né? Repetindo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Parece Exato. meio bobo mesmo, mas o efeito que isso dá, o trabalho que isso dá em toda a musculatura da face, traz resultados impressionantes. E você tocou num ponto importantíssimo. Pessoas dessa geração são mais turronas mesmo, né? A gente vê pelo nosso pai, pela nossa mãe, são pessoas mais turronas que são mais relutantes em aceitar uma orientação, uma dica, de se submeter a um treinamento de comunicação. Eu lembro uma vez que eu treinava um candidato a governador, num estado bem distante aqui do Paraná, e o primeiro encontro que eu tive com ele, ele me disse, em outras palavras, de modo meio duro, assim, meio parecido com o Bolsonaro, ele disse assim: menina, eu tenho mais de 30 anos de vida pública, eu tenho experiência de palanque, você vai querer me ensinar a falar em público? E aí eu pus para mim ali que eu tinha um dia, que era o período ali de 8 horas, que a princípio estava contratado, eu tinha um dia para conquistar aquela pessoa e para fazer com que ela aceitasse, com que ela quisesse fazer o trabalho. E, para minha grata surpresa, ele se rendeu de tal forma que naquela campanha política, todas as terças-feiras, de madrugada, eu tinha que viajar até o Pará, já contei de onde é, tinha que viajar até o Pará, porque ele não gravava o programa de televisão se eu não estivesse junto. Tamanha foi a relação de confiança que se desenvolveu. Então, são pessoas realmente mais turronas, mas quando elas desenvolvem essa confiança, aí são pessoas que podem se desenvolver muito bem. Assim.
Perfeito. E a gente percebe isso claramente ali, porque o problema de dicção dele não é um problema grave, a gente percebe que é de É no falta de detalhe. exercício, né? Enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram... O Bolsonaro aqui, ele utiliza uma técnica de copy, uma técnica de copywriting, que é nós contra eles. Essa técnica é uma técnica que funciona muito bem, por incrível que pareça, porque, de uma certa forma, ele sempre é aquela velha história de Davi e Golias, né? Nós contra eles. Ela gera muito engajamento, assim, né? Gera aquele famoso sentimento de pertencimento. Se estamos todos contra, então estamos juntos. E aí, quando ele fala em grande parte dos meios de comunicação, dá a impressão que esses meios de comunicação são o Golias, são o inimigo da nação e tal. São o inimigo público comum. Exatamente. Foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Olha só, aqui a gente percebe uma falta de um recurso que a gente vai ver no discurso do Lula, que é a exemplificação de um sentimento que ele quer passar. E ele não consegue fazer isso, e quem escreveu esse discurso para ele, com certeza pautado por aquilo que ele acredita, não valorizou isso, que é bem importante. Por quê? Por exemplo, se eu digo assim, olha, causou uma sensação de pânico, eu não posso dizer só uma sensação de pânico, eu tenho que dizer causou uma sensação de pânico. As pessoas não queriam sair de casa, elas literalmente estavam com dor no coração, com um sentimento de desespero, sabe? De transformar... Eu falar com imagens, eu despertar mais a emoção de quem está ouvindo, né? Perfeito. Então, transformar aquilo que é auditivo em algo mais visual, em algo mais sentimental. Mas na Itália, um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira... Foi totalmente errado, né? É um pulo. Deu um pulo ali e aí perdeu o sentido daquilo que ele estava falando. Então, é interessante isso, porque se ele tivesse continuado a fala, porque se a gente parar para pensar, vou até voltar aqui, um assunto ele está ligado ao outro, ele não tem esse corte, ó. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Aqui ele já foi bem, porque quando a gente vê que ele diz, ó, pedem calma, essa inflexão de voz é uma inflexão de calma, né? Ele diminui o ritmo da fala para falar, pedem calma e tranquilidade. É o corpo falando, né? A palavra calma sugere um ritmo mais lento, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, provavelmente isso aqui foi bem treinado, né? Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou. Engraçado que desse tempo para cá, do 1 minuto e 50 para cá, ou melhor, de 1 minuto e meio ali para cá, se percebe claramente que ele já vai ficando mais solto, que ele já vai ficando mais natural. Então, isso... Passou o momento, né? Exatamente. Então, isso quando a gente vai falar em público, que o orador, ele entra no afã de causar uma boa impressão, de ter que ser positivo no início de uma comunicação, isso aumenta muito a adrenalina e aí a respiração ela acaba ficando ofegante, a linha de raciocínio ela acaba sendo prejudicada de uma certa forma. Então essa é uma dica, né, Adri? As pessoas que vão falar em público, eles têm que ter muito cuidado com esses 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio ali que começa a apresentação, exatamente para que eles fiquem mais tranquilos e possam intencionalmente utilizar a adrenalina ao seu favor. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar.
os empregos devem ser mantidos. A gente percebe o recurso de ênfase aqui, né? Devem ser mantidos. Aqui, puxa vida, eu não sei se eu colocaria tanta ênfase no devem ser mantidos, porque dá uma impressão de autoritarismo, assim, que talvez não seja... Eu não sei, é só uma impressão minha, assim, né? Mas eu tenho a impressão que aqui é o Bolsonaro de verdade falando. Aqui ele consegue dar essa ênfase com mais naturalidade, porque justamente diz mais o que ele gostaria mesmo de dizer. E aqui é que começa o coração do discurso dele. Até agora ele fez uma introdução, ele deu o clima, ele foi entrando no assunto. Agora é que ele começa a dizer, esta é a minha tese. Então, eu acredito que essa força a mais que ele dá aqui é justamente ele se colocando mais ali. E até pegando esse gancho, falando um pouquinho dos três atos desse discurso aqui que a gente vê, os empregos devem ser mantidos, é onde ele faz a virada ali da introdução para o conteúdo em si, né? Aí, na introdução, o que ele fez que é muito útil numa estruturação de discurso? É você fazer um overview de tudo aquilo que está acontecendo, do seu porquê e do que é que você vai falar sobre. Então, tem uma técnica, né, que é uma técnica bem conhecida, que é a técnica do eu digo o que eu vou falar, eu falo o que eu disse que ia falar e eu digo o que eu falei ou eu acabei de falar. Nesse caso aqui, ele está nessa segunda etapa, né? Ele está entrando para, de fato, o coração do discurso, como você bem disse. Né? O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem... Ele provavelmente não enxerga muito bem, né? Ele fica fechando o olhinho ali para enxergar. Ele está falando com o olhinho apertadinho. Olha lá. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos... Eu, sinceramente, e aí, de tudo aquilo que ele falou, eu acho que ele defendeu bem o seu ponto de vista, aquilo que ele acredita e tal, e tem embasamento dentro daquilo que ele propõe. Agora, essa parte aqui, de verdade, assim, foi a parte que, sinceramente, eu acho que comprometeu o discurso dele, na minha opinião, tá? Depois eu quero que a gente fale um pouquinho sobre isso. Por quê? Aqui ele está defendendo a tese científica, né, de que as pessoas de risco são de 60 anos. Agora, quando ele fala de escolas, ele vai ele pega num campo tão sensível, né, e desnecessário se a gente parar para pensar, porque se ele tivesse falado voltem ao comércio, voltem ao trabalho, voltem às indústrias, eu acho que, teoricamente, não teria causado nenhum... Talvez fosse mais defensável, né? Eu acho que é por isso que esse discurso dele está sendo tão metralhado, porque ele falou, por que fechar as escolas? Eu não sei se você viu, a Rede Globo, por exemplo, fez uma edição exatamente desse trecho do discurso, e aí colocou para um especialista responder e falou assim, então nós temos a pergunta do senhor Jair lá de Brasília, o senhor pode responder? Quer dizer, eles até ironizaram com a situação para levar para um especialista responder por que fechar a escola, né? E aí ele diz exatamente isso, por que fechar a escola? Porque é exatamente o ponto onde pega no contrário do que as autoridades de saúde têm aconselhado. E aí se fragilizou muito nisso. 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros... seu Bolsonaro, não precisava ter falado isso aqui, né? Agora, vamos parar para pensar, né? Um discurso teoricamente bem estruturado, um discurso teoricamente defensável de acordo com aquilo que ele acredita e tal, que não é nem essa a questão. Mas uma única palavra ou única expressão pode ser destruidor para um conteúdo. E por que eu estou falando isso? Por que eu peguei bem esse ponto? Porque quando a gente vai falar em público, é uma regra básica
mesmo que a gente esteja falando de improviso, e o improviso é relativo, porque a gente só fala de conteúdo que a gente domina, que a gente tem um script, que a gente tem aquilo scriptado. E quem fez esse discurso, scriptou para ele não foi inteligente. Porque a gente percebe nesse discurso aqui que ele tem um público-alvo, e o público-alvo dele são as pessoas que votaram nele. A gente percebe claramente que aquilo que ele defende são aquilo que é defendido pelos seus eleitores. Ponto. Está jogando para a claque, né? Exatamente, ele está jogando para a torcida dele. Com relação a isso, ele não está errado, está certo. Talvez não no papel de presidente, que ele deveria governar para todos, mas, de uma certa forma, é uma escolha que ele fez. Ponto. Agora, à medida que ele coloca escolas aqui, é como se ele tivesse dizendo assim, até para aqueles que defendem o Bolsonaro, dizendo, cara, eu gosto do Bolsonaro, eu defendo o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, mas esse ponto aqui, cara, isso aqui eu não posso concordar com você. E teve muita gente que foi bem por essa linha mesmo, né? Muitos defensores dele disseram exatamente isso no dia seguinte. Isso aqui não dá, né? Até aqui sustentei, até aqui segurei, mas isso aqui não dá para levar. Você percebe, então, o problema que a gente tem quando a gente não estrutura um discurso e provavelmente a gente não tenha feedbacks de terceiros, né? Uma das coisas que a gente fala no curso de palestrantes é que o senhor do marketing, ele é o público, não é a pessoa que estuda, não é a tua equipe comercial, não é a tua equipe de marketing, é o público. Se o público não comprar aquilo que você achou maravilhoso, não adianta. Então, provavelmente, esse discurso aqui ele não foi por exemplo, dado por uma dona de casa, não foi dado por alguém que não faça parte ali do círculo dele. Porque eu acho... A gente pode dizer assim, ó, sem medo de errar, não foi um discurso de um estadista. Não foi. Né? Infelizmente, não foi. A gente percebe claramente aqui que esse ponto é um ponto muito, muito complicado aqui nesse discurso. Ok, mas vamos lá. Os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação. Usou um recurso aqui que é o recurso da estatística. Só que ele errou nesse recurso quando ele usa uma estatística rasa. E é uma estatística sem respaldo científico. Isso é um grande problema, né, Adri? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso às informações, e aí qualquer estatística que ela é rasa, ela já gera uma desconfiança. Por exemplo, 90%, 80%, 70%, você já fica pensando, será que é mesmo? Não é... Existe uma diferença lá entre 91,4% e 90%. Em termos de credibilidade, isso é uma diferença grande. Então, se a pessoa quer ser generalista, ela pode falar, por exemplo, a grande maioria não vai ser afetada. E agora dizer lá, 90% de nós realmente causa esse problema. Eu sempre chamo muita atenção para essa questão do número, que a gente sempre tem que ter um senso de justiça muito grande para tratar de número, senão nós podemos ser altamente manipuladores. O exemplo que eu digo, se eu disser para você que aumentei as minhas vendas em 100%, no último mês, você pode dizer, nossa, Adriane é um fenômeno de vendas. Mas não, eu vendi uma caneta no mês passado, neste mês eu vendi 2. Então, aumentei 100%, mas estou muito longe da minha saúde financeira. Né? Então, a gente pode ser muito manipulador ao utilizar os números. Ou impreciso, o que, no fundo, acaba representando coisas muito parecidas, porque a gente dá uma informação errada com um tom, com uma roupa de verdade, né? Perfeito, perfeito. Então a gente vê que ele erra nesse assunto aqui, nessa colocação. E até pegando um gancho para a gente não perder, o Lula, ele era um campeão de estatística, né? Só que as estatísticas dele eram estatísticas tudo furado. Eu lembro que saiu uma reportagem mostrando, né, a quantidade de números que ele falava e ele contando para os seus colegas, se gabando assim, né? Olha, eu já disse que isso, que aquilo, que 10 milhões, que isso, que aquilo. Só que hoje em dia isso não cabe mais. Porque hoje em dia é fácil de você comprovar qualquer inverdade. Não, aquela situação de errar com convicção não vale mais. Não vale mais, não vale mais. Extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações. Foi bem, né? No sentido de... Então, mas eu ia dizer o contrário. Eu ia dizer assim, que o fato de ele falar de pais e avós caberia de novo aquele tom
mais carinhoso, aquele tom um pouco mais lento, né? Ele está falando de família, ele está falando dos nossos idosos. Então, esse tom muito militarzão, assim, não combina em falar especialmente os nossos pais e avós. Eu acho que poderia ter um pouco mais de coração aqui. Perfeito, o que você falou está super certo. O que eu digo é no sentido dele usar esse fato, né, da questão do pais e avós, isso tende a humanizar o discurso. Só que você foi cirúrgica, de fato, sem a expressividade, né, de os pais, os avós, uma coisa mais amável, acaba não funcionando tão bem, né? Respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito... Esse detalhe aqui, eu sinceramente acho que o recurso de se usar como exemplo é sempre bom. Só que ele está usando isso de uma maneira muito errada. Aqui ele virou meme, né? Foi essa parte do discurso que ele virou meme, porque... Que histórico de atleta, né? Se a gente vai se usar como exemplo, tem que ser um baita exemplo, comprovado, etc. Você sabe que... Exatamente, tem duas situações. Ou você se usa se diminuindo para você causar uma sensação de humildade, né? Isso. Gente, quem sou eu para falar para vocês disso, daquilo? Por quê? Porque eu estou me colocando numa situação de mais humildade. Exato. Aí você se engrandece porque você se coloca como um igual, como menos do que as pessoas que estão te vendo. Exatamente. Ou se não, você é um case tão inegável, irrefutável, por exemplo, você é um Oscar Schmidt. Gente, eu fui cestinha porque eu passava horas e horas e horas treinando. Então, ele tem uma veracidade enorme, tem um case que é inegável e irrefutável. Agora, no case dele aqui, de falar que foi um atleta, isso aqui pegou muito mal, né? Ele tentou humanizar, mas, novamente, a gente percebe claramente que esse discurso ele não foi entregue para alguém que era de fora da equipe. Porque um dos problemas que eu vejo nos líderes, e principalmente nas pessoas que se propõem a ser palestrante, treinador, orador, é a falta de feedback. Ou se não, feedback só de gente que ele conhece, de gente que é da sua equipe. Só de bajuladores. Só de bajuladores, exatamente. E isso é um grande problema que a gente vê. Porque tem muita gente que não fala a verdade por medo de perder o emprego. Só que isso é um problema. Você precisa se cercar de gente que fale coisas que talvez você não goste, que você reflita, pelo menos para que isso te faça pensar. Será que tudo aquilo que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou no caminho certo? Então, esse contraponto, esse respeitar o contraditório é fundamental. No tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde. Ele está indo para um contexto mais emocional, né, do famoso agradecimento final, que é uma técnica super válida, né, André? Isso. E bem tradicional, né? Esse aqui foi um discurso montado de uma forma bem tradicional. A gente percebe exatamente essa virada de página que nos diz, agora vai começar o final, né? Então é bem, assim, puxar para o emocional, começar a fazer os agradecimentos, é bem típico de discurso mesmo. O que eu acrescentaria ali que é importante é talvez ele fazer uma síntese, né, de tudo aquilo que ele quer das pessoas, da população, exatamente porque, teoricamente, esse discurso tende a ser um discurso emocional, motivador e um discurso que convida as pessoas a algo, um call to action, né? Uma chamada para ação. Então, fazer ali talvez uma síntese funcionaria bem aqui, né? E eu gosto muito dessa técnica que você falou. Assim, no início da introdução, apresentar um breve resumo do que foi apresentado antes. Eu acho extremamente didática essa técnica de comunicação, porque o público sai dali com os principais pilares daquela fala muito bem marcados na sua memória, né? Médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam.
Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe. Usando o recurso, né, de frase emocional, né, que, enfim, funciona super bem. Aí, talvez, aqui, fazendo um pouquinho de síntese, né, mas, enfim, ok. Mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. E aqui ele usou a técnica de fazer o fechamento ali da nossa pátria querida e tal, mas a entonação de final dele não é uma entonação de final, né? Não, porque é muito dura, né? É exatamente aquilo que eu falava ainda há pouco. Ele adotou esse estilo, a postura, a gente percebe que é uma postura rígida, a postura da cabeça é uma postura rígida, a entonação das frases, às vezes até fazendo ponto onde não é ponto, né? Falando sempre assim. Então, isso dá um tom muito duro ao discurso, que nos momentos em que o conteúdo puxa para o emocional, ele não consegue se destravar para trazer para esse emocional. E o final é um momento muito próprio para isso. A gente vê até pelo conteúdo que foi escrito no discurso, que isso pedia que ele estivesse mais destravado, que ele já estivesse mais à vontade, que ele conseguisse até reduzir um pouquinho a velocidade da fala para conseguir colocar mais emoção. Perfeito, perfeito. Então, não basta só fazer o final com palavras emocionais, você precisa usar os recursos da voz que demonstram que você realmente está minimamente emocionado com aquilo, que não passa um negócio meio fake, né? Como a gente sempre fala, tudo na gente é comunicação, não só as palavras que a gente diz. Então, a roupa é comunicação, o direcionamento do olhar é comunicação, até o corte de cabelo, a forma como a gente gesticula, a melodia das frases, tudo isso ajuda ou atrapalha na transmissão da mensagem que a gente quer passar. Perfeito. Agora vamos lá para o discurso do Lula também, que falou sobre o tema e tal, e tem alguns itens importantes para a gente ressaltar. Vamos lá. Vamos lá. Amigos e minhas amigas. Olá, meus amigos e minhas amigas. E uma pausa super estratégica, né? Depois de 12 dias viajando na Europa, visitando Paris, visitando OIT, visitando Genebra, conversando com o Conselho Mundial de Igrejas, visitando o movimento sindical, os partidos políticos na Alemanha, eu voltei para o Brasil na quinta-feira. Então vamos falar de dois recursos que ele está usando aqui, que são muito interessantes. Primeiro, a mão dele dá para ver uma coisa que não dava para ver no Bolsonaro. E ver a mão é bem importante para transmitir credibilidade, né, Adri? É o que eu digo que é exatamente um dos pontos que fazem com que a gente consiga estabelecer a conexão, estabelecer a troca. Né? Porque comunicação é troca, não é só a gente falando, é o efeito que a gente provoca também. Então, quando a nossa postura favorece essa troca, por exemplo, as mãos espalmadas, né, a gente dando e recebendo, ou no caso aqui, uma mão que sugere uma postura mais de reflexão, de estou pensando seriamente no assunto, tudo isso ajuda na transmissão da mensagem, né? E ele tem uma fisionomia super, super coerente com a mensagem que ele quer passar de preocupação, né? Isso, porque ele está com o semblante mais ferrenho, assim, mais enferruscado, com a cara, parece triste, né? Então tem a ver com o que ele quer passar. Assim, se a gente olhasse a imagem congelada, a gente podia fazer uma visão mais crítica no sentido negativo dessa imagem. Nossa, o Lula voltou a ser carrancudo. Nossa, o Lula está com a cara enferruscada. Não, isso é estratégico na comunicação. Ele está assim porque é o conteúdo que ele quer passar. Perfeito. E ele usa uma técnica super importante, e essa técnica eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que é a técnica de criação de autoridade. Então, quando ele está dizendo assim, olha, eu fui lá na OAT, eu fui no sindicato, eu fui nisso, fui naquilo, no Mundial, na Europa e tal, o que ele está dizendo assim? Olha, gente, eu sou uma autoridade, eu falo com pessoas do mundo inteiro, valorizem aquilo que eu vou falar. E o brasileiro, ele não gosta muito de falar de si próprio, de mostrar quem ele é, de falar das suas qualificações.
Claro que existe um equilíbrio para isso, né? Mas é importante, por quê? Tem duas perguntas que a gente tem que responder na cabeça das pessoas. A primeira é o que eu ganho com isso? Então, por que eu estou assistindo esses vídeos? A segunda, que ele está respondendo aqui, é por que tem que ser comigo? Ou seja, tem muita gente já falando sobre corona, tem muita gente falando sobre todos esses problemas que o mundo está passando, mas ele, quando ele chega e dá a carteirada dele aqui, pô, eu sou uma autoridade, eu sou um ex-vice-presidente, eu sou um ex-presidente, melhor dizendo, né? Ele está dizendo assim, olha, confie no que eu estou falando, porque eu sei do que eu estou falando. Isso é muito, muito, muito importante. E a forma de se criar autoridade, eu sempre penso que é uma das coisas mais delicadas de se fazer numa comunicação, porque realmente a pessoa pode parecer prepotente nesse momento de criar autoridade. E a gente percebe como ele faz isso com uma certa delicadeza. Ele não está chegando com os 2 pés no peito para dizer, eu sou autoridade no assunto, vocês têm que me ouvir. Não, ele está dizendo assim, olha, gente, eu ouvi bastante gente falando a respeito, eu visitei situações, eu conheci de perto tal coisa. Então, não é algo impositivo. Não é o cara chegar e dizer assim, eu sou o pós-doc em vigilância sanitária, e aí, então vamos ouvir o que diz. Não, eu conheci lá de perto. E isso é uma coisa, eu digo assim, o Lula é safo na comunicação, porque isso é uma coisa que ele sempre fez com muita delicadeza e com muita sabedoria, inclusive driblando as pessoas que escrevem o discurso para ele, driblando quantas vezes seguranças, né? Porque ele largava as seguranças e ia correr para o povo e tal, mas é uma coisa que ele faz com muita sabedoria, que é essa criação de autoridade. Por exemplo, ele dizer com orgulho que não fez faculdade, que aprendeu na faculdade da vida, que uma viagem é muito mais do que uma faculdade, ele fez a caravana da cidadania. Então, isso dá uma autoridade muito grande, embora às vezes a gente nem pare para pensar nisso, né? Ele fez essa criação de autoridade sem impor a autoridade dele para quem está ali ouvindo, né? Voltei para o Brasil na quinta-feira da semana passada. E quando cheguei ao Brasil, tive todo o cuidado de falar com meus médicos, que me recomendaram fazer uma quarentena. Olha a ênfase, que me recomendaram. Recomendaram, como quem diz, eu sigo as autoridades de saúde. Perfeito. Fazer uma quarentena. Então eu vim para casa com a Janja, estou até hoje, quando resolvi dar essa entrevista, gravar essa live, porque tinha muita gente perguntando cadê o Lula, ele desapareceu, o que ele está fazendo, ele está doente, ele não está doente, ele está com corona. Olha como ele é um grande comunicador, né? Porque você vê claramente, isso é o que a gente chama de colorido, né, Adri? Você vê claramente pessoas falando. Ah, fulano, o Lula falou isso, o Lula falou aquilo. Ele muda a inflexão de voz exatamente para que você perceba que é um terceiro que está falando. Isso é um baita de um recurso, né? Exatamente. E aí é aquela coisa do discurso do político, né? O se fazer de humilde. Olha, eu não estou aqui porque eu quero aparecer, eu estou aqui porque as pessoas estão perguntando por mim. Estou aqui para dar uma satisfação ao meu público. Eu sou um soldado. Né? Então, esse se fazer de humilde é muito próprio do discurso político. Eu lembro que muita gente falava assim, olha, o senhor vai se candidatar à reeleição? Não. 90% dos políticos dizem que não. Aí, quando está chegando, faltando um ano, eles dizem assim, o povo está clamando por mim e eu não queria, mas eu vou ter que fazer. Não. Eu não estou aqui pleiteando cargos, eu sou um soldado do partido. O que quiserem, a função que quiserem que eu assuma, estou pronto a servir. Ele está com coronavírus, não está? Então eu resolvi aparecer para dizer para vocês, graças a Deus, não estou com coronavírus. E graças a Deus estou fazendo a quarentena para evitar duas coisas. Evitar que eu possa ser transmissor e causar mal a alguém, ou que eu possa ser um receptor e ser prejudicado. Olha a diferença que faz ver as mãos, né? Como isso deixa o discurso muito mais... Perfeito. Deixa muito mais próximo, né? Puxa ali para o peito, exatamente. Eu já tenho 74 anos de idade, eu preciso me cuidar e vou me cuidar, inclusive, para ajudar a cuidar das pessoas que também não podem ser vitimadas caso eu esteja com coronavírus. Olha, quando ele fala isso, ele está sendo muito cirúrgico, porque ele está fazendo um contraponto gigantesco ao discurso do Bolsonaro. Porque ele está dizendo assim, ó, o outro
ele está usando a mesma estratégia do Bolsonaro de forma diferente. Ele está dizendo, ó, o outro, ele não está nem aí para você se cuidar ou cuidar dos outros. Eu não. Não só estou me cuidando, como ainda estou preocupado com o próximo. E ele faz estou me cuidando por amor a vocês. Exatamente. Então, fazer esse distanciamento é uma técnica, é a mesma técnica que o Bolsonaro está utilizando, só que ele está fazendo isso utilizando outras falas, né? No papel invertido. Cada um no seu papel, né? Exatamente. Ele, como antagonista, muito bem cirúrgico. Portanto, eu vou cumprir a minha quarentena e resolvi que não deveria falar, porque eu uma vez conversando com o Bill Clinton em 2003 elemento de autoridade. em Davos, eu fui fazer uma pergunta para ele falou assim, para mim, Lula, nos Estados Unidos a gente não tem costume de dar palpite sobre a governança do outro cara que está governando. E eu não gosto muito de ficar fazendo julgamento de governo, sabe? Porque eu já fui presidente, eu sei como é que é, sei a dificuldade, sei o que você pode fazer. Mas depois de ontem eu... Interessante, né? Porque ele vai lá e fala aquilo que é senso comum, que de fato seria ruim você ficar falando de uma pessoa que possedeu você, mas ele utiliza estrategicamente o mas no sentido para fazer aquela quebra, ó, daqui até aqui, mas eu me senti eu não queria falar, mas eu me sinto obrigado a falar. Exatamente. Como se ele dissesse isso. Eu não tinha o que eu fazer, infelizmente. Né? Depois de ontem eu não me conformei e resolvi falar. Porque ontem eu imaginava que um presidente da República e seu staff, portanto o seu ministério, fossem fazer uma entrevista coletiva para... Ele usou um recurso muito legal, gente. Olha só, presta bem atenção. Ele usou staff, ou seja, o seu ministério. Ele usou uma palavra americana e deu o contexto do que significa, porque ele é inteligente. Sempre quando a gente vai utilizar uma palavra que não faz sentido para as pessoas, no sentido assim de, olha, meu stakeholders, ou seja, a minha equipe que constrói essa ideia. Sempre quando eu uso uma palavra que não é do senso comum, não é todo mundo que entende, eu tenho que contextualizar ela, porque senão a missão da comunicação ela não é concretizada, que é tornar comum. Okay? Fazer uma entrevista coletiva para bem orientar o povo brasileiro de como melhor se comportar para combater o coronavírus e como o governo iria fazer para minimizar possível sofrimento da sociedade brasileira. Interessante, ó, o recurso de usar ênfases fortes e fazer aquele final ali no sentido de estou terminando essa ideia. Esse tópico. Exato. Isso. E é engraçado a gente perceber como, diferente do Bolsonaro, ele consegue fazer essas diferentes inflexões na voz. Então, uma hora dá ênfase, o Bolsonaro dá ênfase a tudo. Uma hora ele dá ênfase, na outra ele diminui, na outra ele se torna mais ameno, aí fala um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Isso dá muita vida à comunicação. Perfeito. Olha, aí o que eu vi foi o governo fazer um show de narcisismo. Ou seja, na verdade, o governo não estava preocupado em orientar a população, não estava preocupado em... Interessante, né? Porque ele está falando e o corpo dele está totalmente congruente com a fala. Porque ele não está preocupado e tal, e tal. Isso é muito legal. E a cara de bravo e as mãos gesticulando, quer dizer, ele inteiro está dizendo, estou bravo com esse governo. Orientar o povo, ele estava preocupado em se desfazer da imagem negativa que ele se permitiu criar de tanta bobagem que falaram durante essa última semana. Sinceramente, eu nunca vi tanta bobagem junta na exposição de um governo que explicou o inexplicável. O que era importante era o governo ter avisado ao povo brasileiro o que ele vai fazer de investimento para minimizar os efeitos. Então, olha só, interessante, né? Ele fez uma quebra ali de padrão, né? Ele estava criticando, mas uma coisa que a gente percebe claramente na maioria dos discursadores é que eles vão lá e só desce a marreta. E aqui ele fez uma questão de propor uma solução. Mesmo que a solução dele fosse totalmente inviável, e de fato mesmo assim ainda,
ele foi inteligente de dizer, eu não só estou criticando, mas eu estou propondo uma outra solução. Porque isso que a gente percebe uma cobrança, né? De, é fácil criticar, né? Quero ver você fazer no meu lugar. Isso. É cada um de nós, cada criança, cada homem, cada pessoa mais idosa, que são as pessoas mais vulneráveis. Imagine que você está andando na rua e você vê uma abelha. Você não se preocupa, porque uma abelha só não faz mal a ninguém. Você vê duas, você ainda não se preocupa. Mas quando vem um enxame de abelha, você começa a se preocupar e sai correndo. E esse cuidado que... Nossa, ele matou a pau nessa metáfora, né? Nessa comparação. E isso é uma coisa que também, historicamente, a gente fala da figura dele, ao construir discursos, ele fala muito por metáforas, muito. Isso é muito didático. Ele sempre tem uma comparação a fazer, sempre tem uma imagem a criar, o que torna sempre a comunicação dele mais... Isso faz mais conexão na comunicação. Perfeito. Então, esse recurso de utilizar metáforas é um recurso que você, como comunicador, deve desenvolver. Se você não tem habilidade de criar na hora, ali como o Lula tem, o que você tem que fazer? Você precisa, inteligentemente, trazer para o seu discurso, estudar sobre isso. O problema é que a maioria dos comunicadores, eles querem ter uma performance igual do Lula, igual do Obama e tal, mas eles não estudam para isso. Eu tenho certeza que se você, por exemplo, estudar algumas metáforas, estudar alguns temas que dizem respeito a micro-histórias, isso vai ter um efeito muito positivo na sua comunicação. Né, Adri? Exatamente. Tem que estudar metáfora, tem que estudar histórias, para você aprender como é que você utiliza. E aí, inteligentemente, aprender a fazer como ele. Quando ele diz uma só, você não se assusta. Mas um enxame, ou seja, essa valorização do gestual, essa valorização do quanto representa o enxame, isso também precisa ser treinado. Isso é realmente muito forte. A gente sempre diz que o falar por imagens, falar com metáforas, é um dos recursos mais poderosos de comunicação. É como contar uma história. E às vezes a gente quer fazer uma metáfora ali naquele momento e não vem. Então, como você disse, isso tem que ser estudado. Porque quando é estudado, as imagens vêm, a gente consegue uma fluência muito maior, os exemplos vêm na cabeça na hora. Então, é criar esse estofo cultural. Então, agora a gente vai lá para o final do discurso do Lula, até porque o discurso dele é um pouco longo e tal, para a gente ver a transição que ele faz ali da parte do conteúdo lá para a parte do final, e aí tirar algumas grandes lições sobre isso, tá? Vamos lá. Ontem morreram mais de 450 pessoas num único dia. E nós queremos evitar que isso chegue ao Brasil. Olha que legal esse recurso, que isso chegue ao Brasil. Então, gestual super estratégico. Tem um gestual muito forte. Para evitar que isso chegue ao Brasil, é preciso que o governo haja com responsabilidade e que nós, cidadãos brasileiros e cidadãs, nos cuidemos. Daí porque o meu apelo outra vez. Ou seja, a fisionomia dele muda, né? Tipo, uma fisionomia de mais complacência. Sim, porque justamente indo para o final, o tal do final emocionante, né? Temos que cobrar do governador, do prefeito, do deputado, do senador, mas nós temos que ter um comportamento diferenciado. Olha que inteligente esse gestual dele, que fisionomia bacana, né? Uhum. Vamos gostar de nós mesmos. Vamos nos amarmos. Vamos querer o nosso bem. Por isso, eu queria que você ficasse em casa, que você... Ó, aqui ele fez uma coisa que o Bolsonaro não fez. Puxando para emoção e ele fazendo uma síntese, né, daquilo que é o propósito do discurso dele, né? Muito legal isso. Se cuidasse, que você não frequentasse ambientes com muita gente, que você lavasse a mão quantas vezes for necessário. Dicas em geral. Se cuidasse, porque o Brasil precisa de nós. E o Brasil pode ser exemplo. E depois nós vamos cuidar da economia. Porque a economia brasileira já vinha ruim, não era por causa do coronavírus, ela já vinha ruim. O coronavírus apenas vai agravar e muito, como agravou em todas as partes do planeta Terra. Eu acho que nós temos que pegar os... Inteligente ele falar isso, dizer que a economia já vinha ruim, só que não dá ênfase para isso. Porque a gente sabe que, teoricamente, o fato da economia estar ruim é uma herança de governos que vieram que foram antecessores. Então, ele... E, ao mesmo tempo, também tem o discurso subliminar de dizer assim,
não é isso que é importante agora. O importante agora é cuidarmos da saúde. A economia a gente recupera depois. E também mais um discurso subliminar de dizer, eu não estou aqui para falar mal do governo, estou aqui para chamar atenção para a saúde. Perfeito. Então tem essas 3 mensagens, na verdade. Exemplos de outros países, tentar aplicar aqui no Brasil, porque acho que o Brasil não pode não ter aprendido nada com o que aconteceu no mundo. E nós, brasileiros, Nós, me incluindo, né? Temos que nos cuidar com muito carinho. Por isso, eu vou continuar em casa e eu espero que você continue em casa. Eu sei que você fala, bom, mas o Lula está em casa, mas ele não está trabalhando, eu estou trabalhando, como é que eu faço? Inteligente esse recurso, porque ele antecipa uma objeção. Ele já sabe que as pessoas vão falar e usa isso como argumento, contra-argumento e refutação, né? Isso, e é quase como brincar com isso, assim, o brincar com o argumento de que o Lula não trabalha, não sei o quê. Ele está levando isso a sério, né? Ele, não, eu estou aqui para dizer para vocês que sim, eu trabalho e para dizer que todo mundo tem que ficar em casa neste momento. Isso aí. Aí é que entra o papel do governo, o papel dos políticos, é de garantir que você não seja mandado embora do seu serviço. Olha que interessante isso, né? A gente sabe que isso é inviável financeiramente, politicamente, que o governo garanta alguma coisa. Mas ele sabe que isso está no inconsciente coletivo. Ele é muito esperto, porque ele sabe que quem é que não gostaria de ser cuidado, quem é que não gostaria de ser garantido. E quando ele levanta essa lebre, ele traz um elemento de prova social e de engajamento muito grande com a ideia dele. Embora a prática do governo, a gente sabe que o governo já tentou fazer isso e não conseguiu. A prova disso é a quantidade de desempregados que a gente tem, já teve até muito mais. Mas não importa, uma ideia, quando ela é muito falada e eloquentemente falada, ela acaba tendo sendo vista como verdade, né? Como grande verdade. Você não foi trabalhar, porque você não quis entrar no metrô, porque você não quis entrar no ônibus. Então, todo cuidado é pouco, e eu espero que o governo haja com responsabilidade para cuidar do seu povo, o governo federal, governos estaduais e os governos municipais. E cada um de nós individualmente cuidar de si, da sua família, e não esquecer nunca que nós estamos precisando que o amor prevaleça sobre o ódio, que a solidariedade prevaleça sobre o desprezo, sobre o ódio, sobre a raiva. E essa é a grande chance da gente mostrar para o Brasil que a gente vai vencer o coronavírus. 2 recursos muito legais, né? As marcações de fala mais lenta e a fisionomia super coerente, né? E agora amenizou o semblante, já não está mais com a ruguinha aqui, e puxando totalmente para a emoção, que é o que foi a virada de página para o final do discurso mesmo. Quando ele começou a falar de emoção, a gente já sabia que vinha a construção da conclusão dele. Perfeito. Lembre-se que a hora é de solidariedade. Essa palavra que estava caindo um pouco da moda no Brasil. Agora é hora da gente ser solidário, cuidar dos outros. Não apenas dos nossos, dos outros. Recurso de call to action, né? Uma chamada para ação. Vamos lá, vamos para cima, entusiasmo. Todo mundo junto. Vamos exercitar nossa solidariedade. Estamos juntos, apesar de separados. Esse é o discurso. Humano, cuidando do ser humano, com muito carinho, com muito amor e com muita solidariedade. Esse é o maior antídoto para vencer o coronavírus. Por isso, gente, conto com vocês. Espero, se for necessário, poder voltar a participar de muitas atividades públicas com vocês, mas com muita saúde, até porque se tem uma coisa que eu quero é recuperar a democracia do meu querido Brasil. Aí vem aquilo de se colocar como se ainda fosse o grande líder da nação, né? Conto com vocês, como se eu é que estou no comando. Não está, mas conto com vocês, dá a entender bem isso. E eu quero voltar, como quem diz, eu quero voltar nos braços do povo. É uma fala meio messiânica. Assim. Perfeito. Então a gente vê uma diferença brutal entre o discurso do Bolsonaro e o discurso do Lula em termos de eloquência, em termos de construção retórica, em termos de construção da comunicação como um todo, 360 graus, né? A gente percebe claramente
que o Bolsonaro ele precisa realmente desenvolver a comunicação dele se ele quiser ser mais assertivo. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a gente não está defendendo nenhum lado e nem outro, até porque não é nem esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser o mais técnico possível. Mas... Isso, é explicitar essas técnicas de comunicação, que a gente viu que os dois usam. No fundo, até poderíamos fazer um traçado assim, do quanto eles têm de parecido na personalidade teimosa, turcona e tal, mas cada um vai para uma linha de comunicação. Perfeito. E um detalhe importante é que não basta você apenas ter razão, você precisa comunicar bem isso. E o pessoal da direita, assim, no país, eles têm muito essa questão de achar que tem razão e dane-se o resto, vocês têm que entender, é óbvio, tá na cara, mas não, nem tudo que é óbvio a gente consegue entender bem quando não é bem comunicado. Então, hoje a gente está passando por uma situação entre duas coisas muito ambíguas, né? Fica em casa ou vai para a rua? Morre por causa do vírus ou morre de fome? Sai com a família ou não sai? Fecha ou abre? São duas situações que, se a gente parar para pensar, tem tantas coisas, tem tanto respaldo para esse lado quanto respaldo para esse. Agora, a questão não está em ter a razão, mas comunicar adequadamente aquilo que a gente acredita de uma certa forma, e isso vai fazer toda a diferença. E não basta ter razão, você precisa comunicar isso adequadamente, que eu acho que, de uma certa forma, fica essa mensagem. Como diz aquele velho ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, muitas vezes na comunicação, você pode estar com toda a razão do mundo, mas se você não comunicar corretamente, se as pessoas não perceberem verdade na sua fala, o efeito vai ser zero. Perfeito. Gente, queremos agradecer vocês que ficaram aí com a gente até o final. Eu tenho certeza que foi um vídeo muito bacana. A Adri é uma profissional extraordinária e a gente fez uma análise tentando ser o mais imparcial possível e trazendo essas grandes sacadas aí desses dois comunicadores. A gente não pode negar o valor tanto de um quanto de outro, porque os dois chegaram na posição mais alta do poder nacional. Então, não estão lá à toa. A gente tem que respeitar cada um dos dois, mas nosso papel aqui é aprender com a lição que cada um dos dois trouxe para a gente. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Adriane, fala para a gente aí seus contatos, Adri. Então, estou nas redes sociais, você me encontra como Adriane Werner mesmo, em todas elas, Twitter, Facebook, Instagram. E estou na Transformatória também, você também me encontra por lá. Show de bola. Valeu, Everson, adorei participar. Vamos fazer mais vezes, gostei muito. Com certeza. Gente, então para vocês falarem comigo, Everson Barbosa, também estamos em todas as redes sociais. O nosso site, melhorcursodeoratória.com.br, você pode melhorar, desenvolver a sua comunicação, você pode fazer cursos com a gente, tanto em grupo quanto individual. A Adriane, ela é uma das nossas professoras que vai poder te atender individualmente aí também. E tudo isso para quê? Para ajudar você a se tornar uma pessoa mais bem-sucedida, mais respeitada, mais admirada. Porque tem uma coisa que é frustrante, né, Adri? É ver pessoas que são extraordinárias, grandes profissionais, pessoas honestas, inteligentes, mas que estão aí limitadas porque não conseguem se comunicar. Ontem mesmo eu recebi um recado no Facebook de um rapaz cheio de ideias, eu quero ser vereador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu falei para ele, primeira coisa, você precisa desenvolver a tua comunicação, porque não basta só ter boas ideias, você vai precisar comunicar essas ideias. E é isso que acontece com a maioria dos profissionais hoje em dia no Brasil. Grande verdade mesmo. Valeu, gente! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.